Olá, seja bem-vindo à aula 2 do curso de negociação da Escola de Varejo da Casa do Óleo. Quando falamos de negociação, existem dois tipos diferentes de negociação. O primeiro tipo é a negociação relacional, aquela onde há um vínculo que continuará após a negociação. Pense, por exemplo, numa negociação que você faz com uma pessoa de sua família ou uma pessoa da empresa na qual você trabalha, ou também com um cliente ou um fornecedor com quem você constantemente negocia. Nesse tipo de negociação relacional, é muito importante preservar o relacionamento. Ou seja, você não pode tomar atitudes que vão quebrar o relacionamento, pois você pode até ter uma vantagem naquela negociação específica, mas no futuro isso pode trazer prejuízos para você. Outro tipo de negociação é aquela negociação transacional, ou seja, não haverá uma nova interação com essa pessoa no futuro. Você não vai voltar a negociar com essa pessoa no futuro. Nesse sentido, essa negociação pode ser mais objetiva, pois não há uma relação a ser preservada. Por exemplo, um cliente que você só vai atender uma vez, ou uma pessoa que você conhece, precisa negociar algo, mas não vai ter um relacionamento depois disso. É muito importante entender que tipo de negociação você vai participar para que você possa planejar e conduzir a negociação do jeito mais correto. Uma negociação bem-sucedida, ela começa na relação de confiança e respeito entre os participantes, entre as pessoas que vão negociar. Essa relação de confiança é chamada de rapport. O que é o rapport? É aquela primeira relação que você estabelece com uma pessoa de uma forma agradável e respeitosa, onde há um vínculo de confiança entre as duas partes, que vai reduzir a tensão que existe no momento de uma negociação. Mas é muito importante numa negociação a comunicação. Porque durante uma negociação você vai comunicar informações, necessidades, desejos, objetivos, sonhos e medos que você tem. Do outro lado, a pessoa com a que você está negociando também vai te passar algumas informações, vai falar das suas necessidades, dos seus desejos, quais os objetivos ela busca atingir com aquela negociação, que sonhos e medos ela tem. Então, é na comunicação que se entende as necessidades e os desejos do outro. E para que nós possamos tomar decisões racionais, ou seja, decisões que realmente façam sentido na negociação, é muito importante que nós deixemos as nossas emoções do lado. Normalmente as negociações, principalmente aquelas mais complexas, aquelas mais difíceis, elas levam a reações emocionais que tendem a ser muito fortes e elas levam também há uma influência no processo de negociação. Quando eu deixo a minha emoção falar, eu acabo tomando decisões que não são as mais racionais e às vezes nem as melhores decisões que eu poderia tomar. Por isso, é muito importante entender qual é o problema que está sendo negociado, qual é a falta de concordância, no que eu estou buscando, que o outro lado está buscando, que se eu obtiver o meu objetivo, ele não vai obter o objetivo dele. Nesse momento surgem as objeções. O que é uma objeção? Eu faço uma proposta para o outro lado e ele fala, olha, eu não posso aceitar essa sua proposta, porque ela não atinge os meus objetivos. Mas é a partir das objeções que a negociação vai ocorrer. Porque a negociação é um meio, um caminho para se chegar num consenso, num lugar que os objetivos de ambos os lados sejam atendidos, ou seja, atender às necessidades dos envolvidos. A negociação em vendas, ela normalmente é mais simples, porque as objeções são mais simples, elas são racionais e são práticas. Você fala, olha, esse valor está muito caro, esse prazo não dá certo para mim, essa condição não é a que eu preciso, a característica desse produto não atende às minhas necessidades, ou seja, é muito fácil comparar o preço de uma empresa com de outra empresa, o prazo de uma empresa com de outra empresa, a condição de um produto com de outro produto. É fácil comparar e analisar. Então, as negociações em vendas, normalmente você utiliza perguntas fechadas para entender as objeções.
que são perguntas fechadas? São aquelas perguntas objetivas e diretas, que podem ser usadas tanto para iniciar uma conversa quanto para desenvolver uma negociação. São perguntas que podem ser respondidas com um sim ou não. Vou dar um exemplo disso. Se eu pergunto para a pessoa, este preço é o melhor preço que você encontrou? Ele pode dizer, não, eu encontrei um preço mais baixo. Então, ela é uma pergunta muito direta e vai ter uma resposta também direta. Normalmente, esse tipo de pergunta direta deixa a pessoa mais à vontade exatamente porque ela diz claramente aquilo que ela não concorda na negociação. E se você usar bem essas perguntas, elas podem inclusive levar a um encerramento da negociação. Ou seja, se você simplesmente fala assim, não, isso não serve para mim, acabou a negociação ali. Mas se eu uso palavras condicionais do tipo, olha, essa sua proposta não serve para mim, mas se nós mudarmos isso na proposta, vai fazer mais sentido. Ou seja, deixar sempre a negociação aberta para que ela possa continuar existindo. Agora, as perguntas abertas são aquelas que exigem exposição de uma opinião ou de uma explicação. Então, eu vou falar, tá, mas por que você não gostou desse produto? Qual é a dúvida que você tem sobre o produto? Qual a característica desse produto que não atende às suas necessidades? Eu estou fazendo uma pergunta aberta, porque o outro lado vai ter que explicar ou dar a sua opinião. E isso vai me permitir conhecer melhor as necessidades dos envolvidos na negociação. Então, a pergunta aberta, ela ajuda a conduzir o raciocínio e descobrir mais sobre o negociador. Ela é reveladora. Por isso, em uma negociação, é este tipo de pergunta que eu devo utilizar mais. E dos tipos de perguntas abertas, existem 4 tipos diferentes. Nós temos perguntas de situação, que vão me ajudar a entender o contexto do negociador e também a confirmar informações já obtidas. Então, eu posso usar uma pergunta, tá, mas por que você está buscando esse produto? Qual o problema que você tem para resolver que esse produto vai atender a esse problema ou resolver esse problema? Então, eu estou perguntando sobre a situação na qual essa negociação se dá. Um outro tipo de pergunta é a pergunta de problema. É aquela que vai identificar as necessidades e os desejos do negociador. Então, quando eu peço para ele explicar claramente o que ele está buscando, então, em uma loja de roupa, eu posso perguntar para um cliente, olha, você vai usar essa roupa para o quê? Você vai a uma festa, você vai a uma reunião, você vai a uma entrevista, você vai em um encontro. Eu estou entendendo a necessidade e o desejo desse negociador. Já a pergunta de implicação é aquela que me dá consequências das decisões. Então, eu vou dizer, olha, se você tomar a decisão de não comprar esse produto agora, o que pode acontecer? Se você não fizer esse serviço de reparo do seu automóvel agora, o que pode acontecer? Então, eu vou fazer perguntas que levam a pessoa a pensar nas consequências de tomar ou não uma decisão. Já as perguntas de necessidade de solução são aquelas que revelam as necessidades junto às soluções apresentadas. Então, quando eu falo, olha, te apresentei as características do produto, ele resolve o problema? Qual dos pontos do seu problema ainda não foram respondidos naquilo que eu te expliquei? Então, eu estou direcionando para aquilo que precisa ser solucionado. Não há um modelo de pergunta melhor ou pior, aberto ou fechado, não é melhor ou pior, mas sim a mais adequada para aquele momento. Qual é o objetivo de utilizar perguntas no processo de comunicação de uma negociação? É buscar mais informações sobre o interlocutor e entender o problema a partir do ponto de vista dele para propor para ele uma solução por meio da negociação. Para isso, o negociador precisa estar disposto a ouvir. Só o bom ouvidor, ou seja, aquela pessoa que presta atenção no que o outro está dizendo, entenderá as motivações da outra parte e vai estudar quem é essa outra pessoa, quais suas necessidades e quais os seus problemas. Você quer melhorar a gestão da sua empresa? Quer preparar a sua equipe
e atender melhor o seu cliente? A Escola de Varejo da Casa do Óleo pode te ajudar. Pergunte a seu vendedor como participar de nossos treinamentos.